Existem algumas verdades aqui, algumas coisas negociáveis sobre as quais devemos nos firmar em relação às Escrituras. Essas verdades são a inspiração, a inerrância, a autoridade, a perspicácia, a suficiência e a invencibilidade da palavra escrita de Deus. Não é? Nisso se encontra a verdade de Deus. É aí que está a verdade de Deus. É na Bíblia que temos o registro da revelação especial de Deus, não é? Diferente da revelação geral, nos capacitando a ser uma força usada por Ele nesse mundo, não é? Então a palavra escrita de Deus disse o apóstolo Paulo, a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, que contém a mensagem da verdade, Efésios 1,13. E Tiago afirmou como a palavra da verdade, afirmou ela como a palavra da verdade, Tiago 1,18. Já Cristo declarou, a tua palavra é a verdade, não é? Santifique-os na verdade, para que ninguém tivesse dúvida do que era essa verdade, uma coisa que eu sinto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única coisa que é usada pelo Espírito para nos santificar, e não outros meios de revelação. Não é? A tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, primeiro, a inspiração das Escrituras. Nós devemos ter confiança na verdade da inspiração divina das Escrituras. Todo cristão, todo homem regenerado, todo cristão verdadeiro deve estar firmemente convencido de que a Bíblia é a palavra inspirada do Deus vivo. O apóstolo Paulo ele escreve toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. As palavras inspiradas por Deus são uma palavra no original grego, né, teopneustos, que significa soprada por Deus. Então, de Gênesis até o último verso de Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, o que significa que é soprada da boca de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De Gênesis 1:1 até o último verso de Apocalipse. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. No sentido mais verdadeiro, a doutrina da inspiração das Escrituras é a doutrina da expiração, não é? Ou seja, a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Ele. Então, com a Bíblia, há um autor primário, que é Deus, que usou muitos autores secundários, homens, para registrar a sua mensagem, não é? A verdade. Os autores humanos foram simplesmente os instrumentos nas mãos de Deus para registrar as Escrituras. Mas há apenas um autor primário, que é o próprio Deus, que nos fala através da sua palavra. Então, a inspiração das Escrituras se entende até seus mínimos detalhes. Jesus disse, em verdade, eu digo que o céu e a terra vão passar, não é? Mas nem um jota, nem um tio da palavra, da lei, passará até que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Então, ele falou sobre a menor letra na língua hebraica, né, que é um iod, semelhante a um apóstrofo na nossa língua. Então, ele quis dizer que a mínima coisa, não é como uma linha fina e quase imperceptível ao olho nu. O menor traço em hebraico é simplesmente uma pequena extensão de uma letra para distinguir uma letra da outra, não é? Seria como diferenciar um L minúsculo de um T, né? Só aquele tracinho é o que diferencia um L minúsculo de um T minúsculo.
Então, só aquele tracinho pequeno, então, é isso que ele está dizendo. Apenas uma linha separa essas duas letras. Jesus está dizendo que a palavra de Deus será cumprida até o menor traço. Até o menor traço que distinguiria uma letra hebraica de outra e até a menor letra hebraica em todo o alfabeto. Então, à medida que nós abrimos a Bíblia, nós não amamos a Bíblia porque amamos um livro, nós amamos a Bíblia porque amamos a mente de Deus. Então, à medida que nós abrimos a Bíblia e lemos sua mensagem, não é a sabedoria do homem que estamos sendo ensinados. Não é sobre algo, sobre o livre pensamento do homem, sobre filosofia humana ou qualquer coisa como o humanismo secular produz aos montes, mas a própria mente de Deus sendo revelada a nós. Então a Escritura contém a sabedoria de Deus que é capaz de nos tornar sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15. É a verdade que desceu do trono de Deus. Em segundo lugar, tem a inerrância bíblica, né? Nós devemos também, junto com a inspiração, defender a verdade da inerrância das Escrituras. Quando a Bíblia fala, ela fala a verdade pura e não misturada, não adulterada. Não há nenhuma mistura de erro, não há sombra de erro. É impossível que a palavra de Deus contenha qualquer erro ou distorção da realidade, porque ela procedeu do próprio Deus e procede do próprio Deus. Como Paulo diz em Tito 1:2. Deixa eu dar outro biscoitinho, Juju. Paulo em Tito 1:2, ele afirma que Deus nunca mente. Qualquer erro ou falsidade é impossível para Deus, que é perfeitamente santo em seu ser. Já Hebreus 6:18 afirma o mesmo, quando diz que é impossível que Deus minta. Então, a palavra de Deus está inseparavelmente ligada à natureza de Deus, ou seja, à sua própria natureza. Então, resumindo, né, simplificando, um Deus santo não pode mentir em sua palavra. No Salmo 12, verso 6, a gente vê a inerrância das Escrituras declarada, né, confirmada. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de terra purificada 7 vezes. Então, metais preciosos são frequentemente encontrados misturados com outros metais básicos e por isso foram colocados em uma fornalha ardente para que o calor fizesse com que essas impurezas se separassem da prata ou do ouro. E as impurezas subiam à superfície e eram então retiradas do topo, de modo que restava no final de todo esse processo, que se repetia, apenas metal puro, né? Ouro puro ou prata pura. Da mesma forma, a Bíblia diz, nesse 12º Salmo, Davi está dizendo que a Escritura foi testada por Deus 7 vezes, que é o número da perfeição, né? Para que não haja impureza na palavra de Deus. Deus falou exatamente o que é verdade em sua palavra. E em sua palavra definitivamente, né, nesse solo Escritura. Então a Escritura não pode se contradizer e o Espírito Santo não pode se contradizer. Então o resultado é a verdade pura e sem verniz das Escrituras. Todo o resto é julgado por isso. Então a inerrância das Escrituras nos dá uma grande confiança de que toda a verdade ensinada em suas páginas que contém a palavra de Deus não contém nenhum erro ou nenhum raciocínio ou sabedoria humana. Não se mistura com quaisquer imperfeições, mas na verdade contém a verdade perfeita, pura de Deus.
cada palavra contém uma representação precisa da realidade, como as coisas realmente são, sobre a alma, sobre o mundo, sobre o homem, sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, enfim. E em terceiro lugar, nós temos a autoridade das Escrituras. Nós devemos estar em submissão sob a autoridade das Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus, então ela fala com autoridade. Que autoridade? A autoridade do próprio Deus. A Bíblia, ela possui o direito de governar a minha vida e o direito de governar a tua vida em todos os aspectos. Ela tem essa autoridade. A Escritura é soberana porque Deus é soberano. Assim, todo joelho deve se dobrar à verdade que está registrada nas páginas da Bíblia. No Salmo 19, verso 7, as Escrituras são identificadas como a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Não é? Então a Bíblia não é uma coleção de sugestões de Deus. Ela é a lei de Deus. Não nos dá a Bíblia opções ou preferências para serem consideradas. O que eu prefiro, o que eu vou ouvir, o que eu não vou ouvir, o que eu aceito, o que eu vou praticar, o que eu vou colocar, abraçar agora, o que eu não vou, porque eu vou deixar para amanhã. Em vez disso, as Escrituras devem ser reconhecidas como a lei autoritária de Deus pela qual toda a vida é dirigida a viver. Então, nos dias de Cristo, os fariseus elevaram suas próprias tradições acima da palavra de Deus. Não é? E a mesma coisa ocorreu nos dias de Lutero, que entendeu que nem os pronunciamentos do Papa, nem a palavra de qualquer homem poderiam ser levadas acima da autoridade das Escrituras. Não é? Então, a palavra de Deus, ela desculpa, ela medeia o governo de Deus sobre a vida e sobre a vida da igreja. Então Lutero, ele insistiu e Lutero disse: os pregadores devem provar suas afirmações com a palavra. Quando eles exaltam a autoridade dos pais e de Agostinho, os pais da igreja, né, e de Agostinho, de Gregório e também dos concílios, a nossa resposta é que essas coisas não têm direito a nós. Nós exigimos a palavra. Nós amamos o que Agostinho ensinou, se é a palavra. E os pais da igreja, enfim, e todas as pessoas. Então, a gente pode dizer que o reformador alemão observou ainda mais, de maneira mais contundente. Somente a Escritura, ele disse, é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas na terra. A palavra de Deus deve ser suprema ou ela não deve ser nada. Ela não pode, ou é só as Escrituras, ou então você deixou as Escrituras. Então, em outras palavras, não há posição moderada ou moderadora sobre a palavra de Deus. Ou ela é soberana sobre a vida de cada crente, ou deve ser descartada como um mito antigo. Você não decide o que é verdade ou não nela. Você não julga a Bíblia te julga. Suas emoções não julgam a Bíblia julga as suas emoções. Não é? Seus sentimentos não julgam a Bíblia julga os seus sentimentos. Então é a convicção de todo crente que a Escritura é autoritária e governa sobre eles com autoridade suprema. Então, a Bíblia que nos foi dada para ser aquilo que guia as nossas vidas, não foi dada, como muitos a veem hoje, como dada a nós para ser interessante ou ser estimulante. Em vez disso, a Bíblia foi dada para prender, para comandar nossas vidas, para que nós possamos viver para a glória de Deus. E depois nós temos a perspicuidade das Escrituras, não é? Ou seja, nós devemos abraçar ainda mais a verdade dessa forma. O termo perspicuidade significa que a Bíblia
ela é escrita em linguagem acessível, com um estilo acomodadício, não é? Ou seja, em palavras mais simples, é compreensível por pessoas comuns em questões essenciais da salvação e vida cristã. Então, a palavra deve ser dada a todas as pessoas, de todas as origens. Não deve ser retido apenas para uma elite intelectual. É por isso que os reformadores traduziram a Bíblia para as línguas nativas, para que todos os homens, para que todas as pessoas tivessem acesso. Então a Bíblia é o livro do povo. É para todas as pessoas educadas ou não educadas. Grande parte de quem recebeu a carta aos Efésios eram escravos, alguns eram, enfim, totalmente letrados. Então, a Bíblia é o livro do povo, é para todas as pessoas educadas ou não educadas, cultas ou incultas, religiosas ou irreligiosas. No entanto, na época da Reforma, os líderes da igreja, por exemplo, da Igreja Católica Romana, consideravam o povo muito inculto e não sábio para entender a verdade das Escrituras. Então, a hierarquia religiosa manteve a palavra de Deus longe do povo, optando por serem os únicos intérpretes da palavra. Mas quando Lutero entrou em cena, ele declarou que a palavra de Deus é compreensível, então deveria ser acessível a todo homem, não é? Ele acreditava que um trabalhador comum, um ferreiro, um fazendeiro, poderia tomar a palavra de Deus e entender o que Deus está dizendo. Então, o pai, por exemplo, da reforma inglesa, não é, que acabou morrendo esganado e queimado na fogueira aí, William Tyndale, morreu porque traduziu a Bíblia para o inglês. Ele disse que o seu objetivo era que um lavrador no campo conhecesse mais a palavra de Deus do que o Papa em Roma. Então, essa clareza das Escrituras é o que o Salmo 19:8 se refere, né? Ele diz: o mandamento do Senhor é puro. Essa palavra pura significa que a palavra de Deus é convincente, coerente e inequívoca. Não é? A mensagem da Bíblia não é obscura ou oblíqua. Não é? Esse fato foi visto quando Jesus apelou aos fariseus com suas perguntas. Ele disse: vocês não leram que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher? Mateus 19, verso 4. E ele pergunta em outro momento: vocês nunca leram nas Escrituras isso? Mateus 21:42. Então, você não leu sobre a ressurreição dos mortos? Não é? A Bíblia é clara, ele está dizendo, é igual alguém que diz assim: eu tenho dúvidas, eu não aceito, eu não sinto a doutrina da eleição. Você nunca leu a Bíblia? Não é? Eles, os fariseus, não leram a lei que no sábado o sacerdote e o templo quebram o sábado? Jesus está perguntando. Em outras palavras, Jesus indicou que o significado das Escrituras é bastante claro para qualquer um que possa ler o que ela diz. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu não entendo isso, o que ela está dizendo é: eu não gosto, eu não aceito, não é? E elas usam a palavra: eu não entendo isso. Então, da mesma maneira, Lutero insistiu na perspicácia da Escritura. Lutero disse: nenhum livro mais claro do que a Escritura foi escrito na Terra. Não é? Nenhum livro mais claro já foi escrito do que a Escritura Sagrada. Lutero diz: tudo na Escritura foi trazido à luz mais definida e clara para todo mundo. E ele disse mais, ele disse que o significado das Escrituras é tão certo, acessível e claro que tanto interpreta a si mesmo quanto testa, julga e ilumina todo o resto. Lutero dizia então que é uma luz tão brilhante em um mundo escuro que nós podemos ver essa luz e nos dá luz para entender todo o restante. Em quinto lugar, nós devemos abraçar
a verdade da suficiência das Escrituras, que é uma das coisas mais atacadas hoje. As pessoas dizem, por exemplo, não, a Bíblia ela é a verdade de Deus sobre a alma, mas ela não é suficiente. Precisa de mais da sabedoria humana, do humanismo secular, para complementá-la. Então o Salmo 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita. Essa palavra perfeito significa inteiro, completo, sem faltar nada. Não é? Tudo para a vida e piedade, diz o apóstolo Pedro, está lá. Não falta nada, ela é perfeita. Em outras palavras, a Bíblia é uma revelação abrangente da verdade de Deus ao homem, que é plenamente capaz de realizar todos os propósitos salvadores e santificadores. Não há nenhum propósito salvador ou santificador que a Bíblia não seja suficiente. Não é? Em Isaías 55:11, Deus diz da sua própria palavra, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que eu quero, né? E terá sucesso naquilo para o que eu determinei, ou para aquilo que eu a enviei. Então, o que quer que Deus esteja fazendo na terra, Ele está realizando através da palavra. E mais nada. Ninguém é salvo sem a palavra de Deus. Ninguém é conformado à imagem de Cristo à parte da palavra de Deus. Ninguém está sendo equipado para o ministério à parte da palavra de Deus. Existe um monte de coisas fora da palavra de Deus, dizendo que faz isso, mas é tudo mero pecado e presunção, não é? Tudo de bom e eterno que Deus realiza nesse mundo, Ele faz pela execução da sua palavra. Por isso que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe nada na santificação que seja com alguma coisa que venha fora da palavra, algum insight, alguma revelação, alguma coisa, nada. O apóstolo Paulo observa que por meio das Escrituras o homem de Deus seja perfeito. Ele diz perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, para tudo que honra a Deus. 2 Timóteo 3,17, tudo que glorifica a Deus. Então, pela instrumentalidade da palavra de Deus, o homem se torna competente, capaz, proficiente e adequadamente equipado para toda obra, ou seja, para todo ato que realmente glorifica a Deus e que foi designado por Deus para nós. Então, por meio das Escrituras, o crente é competente para quê? É competente somente pela Escritura e não pela sabedoria humana, nem dele, nem de ninguém, de nenhuma filosofia, enfim. É competente somente pela Escritura para aconselhar, capaz de evangelizar, apto para consolar corações partidos e suficientemente capacitado para enfrentar estilos de vida pecaminosos como a nossa cultura. Então, em cada ministério que Deus nos chama para fazer em nossas vidas, e todos nós somos chamados, a Escritura que nos equipa para cumpri-lo e nada mais. Nós não precisamos recorrer a nenhum outro livro para explicar a condição humana, que dirá precisar de Freud para explicar a condição humana. Nenhum outro livro de filosofia ou psicologia é necessário para diagnosticar o problema mais básico do homem, porque nenhum outro livro contém a solução para os problemas do coração do homem e para a alma do homem. Deixa eu dar aqui mais um biscoitinho para Juju. Então, um crente com a Bíblia será capaz de causar mais impacto eterno no mundo do que um general de um vasto exército. E é o que a gente viu com Lutero, por exemplo. Né? Um crente equipado apenas com uma Bíblia está pronto para influenciar esse mundo por toda a eternidade. Você pode achar que muitos pensadores influenciaram, mas você vê logo anos depois outros pensadores e outros. Já um crente como a Bíblia, como Lutero, influenciou o mundo, a história para todo o sempre. E depois nós temos a invencibilidade da Bíblia, finalmente. Ou seja, nós devemos afirmar, não é? E devemos nos firmar na realidade da invencibilidade das Escrituras.
Nenhuma arma humana pode igualar o poder sobrenatural da palavra de Deus. Então, nenhum coração humano também pode resistir à palavra de Deus quando ela é acompanhada pelo poder, pela ação do Espírito, pelo chamado soberano. Em Jeremias 23, 29, Deus diz: não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça, né, despedaça a rocha. Ou seja, a Escritura ela é capaz de derreter e purificar até mesmo o coração mais pecaminoso. E os corações mais endurecidos se renderão à invencibilidade da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo quando ele age soberanamente através dela, com seu chamado eficaz. Não é? Então a palavra ela tem poder para convencer, para converter, para purificar, para conformar, para aconselhar, para consolar, não é? Para animar, enfim. Efésios 6, verso 17, Paulo diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito, a palavra, a Bíblia não é a minha espada, a sua espada, não é? É a espada do Espírito. E o Espírito não tem outra espada, não é? Então, que arma ofensiva é a palavra de Deus? Porque a espada é uma arma ofensiva, né? Então, a palavra de Deus é cada peça da armadura mencionada nessa passagem de Efésios. Ela é uma peça defensiva de proteção, não é? Exceto a espada, que é uma arma de ataque. Então nós devemos desembainhar essa espada no poder do Espírito, enquanto hoje, no nosso mundo que pergunta o que é a verdade, enquanto nós combatemos o bom combate da fé. Não é? E Hebreus 4, verso 12, fala do poder todo suficiente das Escrituras. Todo suficiente. O texto diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela é um livro vivo. Não é? É um livro vivo que possui a própria vida de Deus. A vida infinita, incriada de Deus. Então, quando levada pelo Espírito Santo a ser recebida pela fé, a Bíblia é o meio pelo qual Deus concede vida eterna à alma espiritualmente morta, né? É através dela que nós somos regenerados pela palavra. E a palavra de Deus também é ativa, que vem para a língua, para a nossa língua, né? Para a língua portuguesa, da palavra grega para energia, não é? Então, a palavra está cheia de energia, de poder divino e fortalece as vidas humanas enquanto opera, não é? Em sua operação. É um instrumento poderoso, é um instrumento eficaz nas mãos de qualquer pessoa, não é? Regenerada. E a palavra é capaz de penetrar até a divisão, diz, da alma e do espírito. Nenhum instrumento na terra é tão poderoso e penetrante, pode penetrar tão fundo assim, a ponto de dividir a alma e o espírito, como a palavra de Deus. Então é muito mais afiado que qualquer bisturi de qualquer cirurgião, e nada mais pode sondar a alma como ela e separar as intenções. Então cada verso da Bíblia é afiado, todo texto tem uma ponta. Cada passagem é uma faca de chef, né? Ela pode atravessar toda a fachada humana. Todo homem lá dentro é bom. Então ela pode ultrapassar toda a fachada e expor toda desculpa, toda a racionalização humana, superar toda a resistência humana e desmascarar toda a pretensão e orgulho humano. Todo o coração humano se rende a essa espada de 2 gumes quando o Espírito a empunha eficazmente. Não é a Escritura mais outra mensagem
que tem poder. Não é a escritura mais psicologia secular, a escritura mais isso, a escritura mais aquilo. Não, não. Mas verdadeiramente somente a escritura. O sola escritura não é uma frase de efeito. Isso é precisamente onde nós devemos estar agora, em nossos dias, nesse momento em que é uma era de Pilatos, não é? De cinismo, dizendo que é a verdade. Ou nos apoiamos apenas nas Escrituras, ou estamos na areia movediça. Grande parte da igreja está na areia movediça, porque ela não se apoia só nas Escrituras. Nas Escrituras mais seus sentimentos, a Escritura mais suas impressões, a Escritura mais os seus insights, mais revelações internas, a Escritura mais psicologia secular, a Escritura mais... Nós devemos colocar toda a nossa confiança nessa palavra sobrenatural e apenas nela. Então, como nunca antes, uma pressão crescente está vindo contra nós em relação ao que acreditamos e onde estamos. Então agora nos encontramos em uma sociedade pós-cristã, não mais cercada por pessoas que mantêm nossa visão de mundo ou padrão de autoridade. E agora, mais do que nunca, a gente deve estar enraizado e fundamentado apenas na palavra de Deus, ou nos encontraremos sem lugar para ficar, não é? Ou fazemos isso, não é? E devemos estar dispostos a defender sozinhos a verdade, onde quer que Deus nos coloque, não é? Ou não estamos do lado de Deus, como imaginamos, estamos com o mundo, não é? Então isso significa que você pode ser o único crente em sua escola, em seu trabalho, em sua família ou em seu bairro, não é? Não devemos ceder às crescentes pressões ao nosso redor para nos conformarmos com a maioria, não é? E não podemos pedir desculpas pela Bíblia, não podemos pedir desculpas pelo que ela afirma, não podemos pedir desculpas pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, embora os ventos da oposição uivem ao nosso redor, em nossos ouvidos, nós não nos preocupamos porque nós somos um lugar firme para ficar, uma rocha inabalável, não é? É aquela árvore que está mais profundamente enraizada no solo fértil das Escrituras, que será capaz de resistir às forças contrárias, o vento contrário, a tempestade contrária dos próximos anos na nossa cultura, não é? Então a gente deve encorajar uns aos outros a permanecermos firmes, onde antes estiveram grandes homens e mulheres da fé antes de nós e encontraram a estabilidade da qual nós precisamos. Ficaram firmes, não é? Diante da morte, diante da fogueira, diante de tudo.